Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 45. Krishna recupera o filho de seu mestre. Quando o Sr. Krishna viu Vasudeva e Devaki de pé, em atitude reverente, ele logo expandiu sua influência de Yogamaya, para que eles pudessem tratar a ele e a Balarama como filhos. Assim como no mundo material, a energia ilusória exerce certa influência para existir uma relação entre pais e filhos, em qualquer espécie de ser vivo. Da mesma forma, pela influência de Yogamaya, o devoto pode estabelecer uma relação em que a Suprema Personalidade de Deus é seu filho. Depois de criar esta situação por meio de sua Yogamaya, Krishna, que aparecera como o filho mais ilustre da dinastia dos Sattvatas, juntamente com seu irmão mais velho, Balarama, dirigiu-se com muita submissão e respeito a Vasudeva e Devaki. Meus queridos pai e mãe, apesar de sempre se preocuparem pela proteção de nossas vidas, vocês não puderam gozar o prazer de nos ter como seus bebês, como seus meninos que cresciam e como seus filhos adolescentes. Krishna louvou indiretamente a paternidade de Nanda Maharaj e a maternidade de Yashoda como muito gloriosos, porque embora ele e Balarama não fossem filhos nascidos de Nanda e Yashoda, estes de fato gozaram os passatempos da infância dos dois. Pelo arranjo da natureza, são os pais que desfrutam da infância do ser vivo corporificado. Mesmo no reino animal, encontram-se pais afetuosos com seus filhotes. Estando cativados pelas atividades de seus filhos, eles se empenham muito pelo seu bem-estar. Quanto a Vasudeva e Devaki, eles estavam sempre ansiosos pela proteção de seus filhos, Krishna e Balarama. Foi por isso que Krishna foi imediatamente transferido para a casa de outra pessoa, depois de nascer. Balarama também foi transferido do ventre de Devaki para o de Rohini. Vasudeva e Devaki estavam cheios de ansiedade pela proteção de Krishna e Balarama, e não puderam gozar os passatempos infantis deles. Krishna disse: infelizmente, por ordem de nosso destino, não pudemos ser criados por nossos próprios pais para gozar os prazeres da infância em casa. Meus queridos pai e mãe, um homem não pode pagar sua dívida com seus pais, de quem ele recebe este corpo, que lhe pode dar todos os benefícios da existência material. Segundo o preceito védico, esta forma de vida humana possibilita a pessoa executar todas as espécies de atividades religiosas, satisfazer todas as espécies de desejos e adquirir todas as espécies de riqueza. E só nesta forma humana há toda a possibilidade de que alguém possa conseguir a liberação da existência material. Este corpo é produzido pelos esforços combinados do pai e da mãe. Todo ser humano deve sentir-se obrigado a seus pais e compreender que não pode pagar sua dívida com eles. Se depois de crescido, um filho não procura satisfazer seus pais por suas ações ou por doação de riquezas, ele com certeza é punido depois da morte, pelo superintendente da morte, e é obrigado a comer sua própria carne. Se uma pessoa é capaz de cuidar ou proteger pais idosos, uma esposa casta, filhos, o mestre espiritual, brahmanas e outros dependentes, mas não o faz, considera-se que tal pessoa já morreu, embora supostamente esteja respirando. Meus queridos pai e mãe,
Vocês sempre estiveram preocupados por nossa proteção, mas infelizmente não pudemos prestar-lhe nenhum serviço. Até agora, simplesmente perdemos nosso tempo. Não pudemos servi-los por razões além de nosso controle. Mãe e pai, por favor, perdoem-nos por nossa ação pecaminosa. Quando a suprema personalidade de Deus estava falando como um menino inocente, com palavras muito doces, tanto Vasudeva como Devaki ficaram cativados pelo afeto de pai e mãe e o abraçaram com grande prazer. Eles estavam espantados e não podiam responder às palavras de Krishna, mas simplesmente abraçaram a ele e a Balarama em grande afeição e permaneceram em silêncio, derramando incessantes lágrimas. Tendo assim consolado seu pai e sua mãe, a suprema personalidade de Deus, que aparecera como o amado filho de Devaki, aproximou-se de seu avô, Ugrasena, e anunciou que Ugrasena agora seria o rei do reino dos Yados. Kamsa estivera governando à força o reino de Yadu, a despeito da presença de seu pai, que ele prendera. Mas depois da morte de Kamsa, o pai de Kamsa foi libertado e anunciado como monarca do reino Yadu. Parece que naqueles dias, na parte ocidental da Índia, havia muitos pequenos reinos, governados pela dinastia Yadu, dinastia Andhaka, dinastia Vrishni e dinastia Bhoja. Maharaj Ugrasena pertencia à dinastia Bhoja. Portanto, Krishna declarou indiretamente que o rei da dinastia Bhoja seria o imperador dos outros pequenos reinos. Ele pediu de bom grado a Maharaj Ugrasena que os governasse, porque eles eram seus súditos. Usa-se no texto original a palavra praja, que se refere tanto para a prole quanto para cidadãos. Portanto, Krishna pertencia a praja, tanto por ser neto de Maharaj Ugrasena, quanto por ser membro da dinastia Yadu. Assim, Krishna aceitou voluntariamente o governo de Maharaj Ugrasena. Ele informou a Ugrasena: estando amaldiçoados por Yayati, os reis da dinastia Yadu não ocuparão o trono. Será um prazer para nós agir como seus servos. Minha total cooperação consigo tornará sua posição mais elevada e segura, de modo que os reis das outras dinastias não hesitarão em pagar suas respectivas taxas. Protegido por nós, você será honrado até mesmo pelos semideuses dos planetas celestes. Meu caro avô, por medo de meu falecido tio Kamsa, todos os reis pertencentes às dinastias Yadu, Vrishni, Andhaka, Madhu, Dasharha e Kukura estavam muito ansiosos e perturbados. Agora pode tranquilizá-los e dar-lhes garantia de segurança. Todo o reino estará tranquilo. Todos os reis da área vizinha haviam abandonado seus lares, por medo de Kamsa, e estavam morando em partes distantes do país. Agora, depois da morte de Kamsa e do restabelecimento de Ugrasena como rei, os reis vizinhos receberam todo tipo de benefícios e confirmação de segurança, e então regressaram a seus respectivos lares. Depois desta hábil composição política, os cidadãos de Mathura sentiram-se muito felizes em morar em Mathura, sendo protegidos pelos fortes braços de Krishna e Balarama. Por causa do bom governo na presença de Krishna e Balarama, os habitantes de Mathura sentiam completa satisfação na realização de todos os seus desejos materiais e necessidades,
e porque viam diariamente Krishna e Balarama, face a face, eles logo se esqueceram por completo de todas as misérias materiais. Quando viam Krishna e Balarama saindo na rua, muito bem vestidos e sorrindo e olhando para todos com muita graça, os cidadãos de Mathura logo se enchiam de êxtases amorosos pelo simples fato de verem a presença pessoal de Mukunda. O nome Mukunda refere-se a alguém que pode conceder liberação e bem-aventurança transcendental. A presença de Krishna agia como um tônico tão vitalizante que não só a geração mais jovem, mas até os homens velhos de Mathura ficaram plenamente revigorados, com energia e força juvenis, por vê-lo regularmente. Nanda Maharaj e Yashoda também estavam morando em Mathura, porque Krishna e Balarama estavam lá. Mas depois de algum tempo, eles quiseram voltar para Vrindavana. Krishna e Balarama foram à presença deles e os abraçaram muito afetuosamente. E Krishna disse o seguinte: Meus queridos pai e mãe, embora eu tenha nascido de Vasudeva e Devaki, vocês foram nossos verdadeiros pais, porque desde nosso nascimento e infância, vocês nos criaram com grande afeição e amor. O amor carinhoso que vocês tinham por nós foi mais do que qualquer pessoa pode oferecer a seus próprios filhos. Vocês são de fato nossos pai e mãe, porque nos criaram como seus próprios filhos, quando éramos como órfãos. Por certas razões fomos rejeitados por nossos pais, e vocês nos protegeram. Meus queridos pai e mãe, sei que sentirão saudade quando voltarem para Vrindavana, deixando-nos aqui. Mas, por favor, tenham a certeza de que voltarei para Vrindavana logo depois de dar alguma satisfação a meus verdadeiros pai e mãe, Vasudeva e Devaki, e a meu avô e aos outros membros da família. Krishna e Balarama satisfizeram Nanda e Yashoda com doces palavras e com presentes de várias roupas, ornamentos e utensílios de cobre. Eles os satisfizeram tanto quanto possível, bem como a seus amigos e vizinhos que tinham vindo com eles de Vrindavana para Mathura. Por causa do excessivo amor paternal por Balarama e Krishna, Nanda Maharaj sentiu lágrimas nos olhos e os abraçou, partindo então para Vrindavana, junto com os vaqueiros. Depois disso, Vasudeva fez com que seu filho fosse iniciado com um cordão sagrado, como sinal de segundo nascimento, que é essencial para as castas superiores da sociedade humana. Vasudeva mandou chamar o sacerdote de sua família e brahmanas eruditos, e viu que a cerimônia do cordão sagrado de Krishna e Balarama fosse devidamente executada. Durante esta cerimônia, Vasudeva deu vários ornamentos em caridade aos brahmanas e deu-lhes vacas ornamentadas com tecidos de seda e ornatos de ouro. Antes, depois do nascimento de Krishna e Balarama, Vasudeva queria dar vacas em caridade aos brahmanas, mas estando aprisionado por Kamsa, ele só podia fazer isso em sua mente. Com a morte de Kamsa, e agora em liberdade, Vasudeva conseguiu dar vacas de verdade aos brahmanas. Então Balarama e Krishna foram devidamente iniciados com a cerimônia do cordão sagrado e repetiram o canto do mantra Gayatri. O mantra Gayatri é oferecido a discípulos depois da cerimônia do cordão sagrado. E Balarama e Krishna cumpriram de modo apropriado o dever de cantar este mantra. Todos os que cantam este mantra devem obedecer a certos princípios e votos.
Embora Balarama e Krishna sejam ambos personalidades transcendentais, eles seguiram à risca os princípios reguladores e foram iniciados pelo sacerdote de sua família, Gargacharya, conhecido também por Garga Muni, o Acharya da família Yadu. Segundo a cultura védica, cada família respeitável tem um Acharya, ou mestre espiritual. Não se considera um homem como perfeitamente culto se ele não for iniciado e treinado por um Acharya. É dito, portanto, que quem se aproximou de um Acharya realmente tem conhecimento perfeito. O Sr. Krishna e Balarama são a suprema personalidade de Deus, o Senhor de toda educação e conhecimento. Eles não tinham necessidade de aceitar um mestre espiritual ou Acharya. Mas para a instrução do homem comum, eles também aceitaram um mestre espiritual para avançar em conhecimento espiritual. É costume que alguém, depois que foi iniciado no mantra Gayatri, viva longe de casa durante algum tempo, sob o cuidado do Acharya, para ser treinado na vida espiritual. Durante este período, a pessoa deve trabalhar sob as ordens do mestre espiritual, como um servo subalterno e comum. Existem muitas regras e regulações para um brahmachari que viva sob o cuidado de um acharya, e tanto o Sr. Krishna quanto Balarama seguiram à risca aqueles princípios reguladores, enquanto viveram sob a instrução de seu mestre espiritual, Sandipani Muni, que residia em Avantipura, no distrito de Ujjain, norte da Índia. Segundo os preceitos das Escrituras, deve-se respeitar um mestre espiritual e considerá-lo como estando no mesmo nível que a suprema personalidade de Deus. Krishna e Balarama seguiram exatamente estes princípios com grande devoção e se submeteram às regulações de Brahmacharya. Assim eles satisfizeram seu mestre espiritual, que os instruiu no conhecimento védico. Estando muito satisfeito, Sandipana Muni instruiu-os em todas as complexidades da sabedoria védica e na literatura suplementar, como os Upanishads. Como eram kshatriyas, Krishna e Balarama foram treinados especialmente na ciência militar, política e ética. Na política, há certos campos de conhecimento, tal como fazer a paz, como lutar, como pacificar, como dividir e reinar, e como dar abrigo. Todos estes itens foram plenamente explicados e ensinados a Krishna e Balarama. O oceano é a fonte de água no rio. A nuvem é criada pela evaporação da água do oceano, e a mesma água é distribuída como chuva sobre toda a superfície da terra, que então retorna ao oceano através dos rios. Do mesmo modo, Krishna e Balarama são a fonte de todo o conhecimento. Mas porque estavam fazendo o papel de meninos humanos comuns, eles deram exemplo para que todos recebessem conhecimento da fonte certa. Assim, concordaram em receber conhecimento de um mestre espiritual. Depois de ouvir o mestre só uma vez, Krishna e Balarama conseguiram aprender todas as artes e ciências. Em 64 dias e 64 noites, eles aprenderam todas as artes e ciências necessárias que se exigem na sociedade humana. Durante o dia recebiam as lições do mestre sobre determinado assunto, e de noite já estavam peritos naquela área de conhecimento. Em primeiro lugar, eles aprenderam a cantar, a como compor canções e a como reconhecer as diferentes melodias. Aprenderam as pronúncias e métricas favoráveis e desfavoráveis, a como cantar diferentes espécies de ritmos e melodias, e como acompanhá-los tocando diferentes tipos de tambores.
Aprenderam a dançar ao ritmo da melodia e diferentes canções. Aprenderam a escrever peças de teatro e os diversos tipos de pintura, começando da mais simples arte rupestre até o nível mais elevado da perfeição. Aprenderam também a pintar tílaka no rosto, ao fazerem diferentes espécies de pontos na testa e nas bochechas. Então aprenderam a arte de fazer pinturas no chão com pasta líquida de arroz e farinha. Estas pinturas são muito populares em cerimônias auspiciosas, feitas em casa ou no templo. Aprenderam a como fazer um lugar de repouso com flores e como enfeitar tecidos e membros do corpo com diferentes pinturas coloridas. Também aprenderam a pôr valiosas joias em ornamentos. Aprenderam a arte de ressoar vasilhas de água. As vasilhas são enchidas de água até certa medida, de modo que, à medida que se bate nas vasilhas, produzam-se diferentes melodias. E quando se batem juntas, produzam um som melodioso. Também aprenderam a jogar água nos rios e lagos, enquanto tomavam banho entre amigos. Aprenderam a decorar com flores. Esta arte de decoração ainda pode ser vista em vários templos de Vrindavana durante o verão. Chama-se Fulabhadi. O palanque, o trono, as paredes e teto são todos plenamente decorados, e uma pequena fonte aromática de flores é fixada no centro. Por causa dessas decorações florais, o povo, cansado do calor do verão, se refresca. Krishna e Balarama aprenderam a arte de arranjar o cabelo em vários estilos e a fixar o elmo em diferentes posições na cabeça. Também aprenderam a montar um palco para teatro e como decorar os atores dramáticos com roupas e com ornatos de flores na orelha, e como borrifar polpa de sândalo e água para produzir um perfume agradável. Aprenderam também a arte de executar feitos mágicos. Dentro do campo da mágica, existe uma arte chamada Bahurupi, pela qual uma pessoa se veste de tal modo que, quando se aproxima de um amigo, não pode ser reconhecida. Krishna e Balarama também aprenderam a fazer vários xaropes e bebidas, usadas em várias ocasiões, com vários sabores e efeitos intoxicantes. Aprenderam também diferentes tipos de costura e bordado, e a manipular cordões finos para marionetes. Aprenderam a encordoar instrumentos musicais, tais como vina, cítara, essaraja e tambura, para produzir sons melodiosos. Então aprenderam a criar e resolver enigmas. Aprenderam a arte de como até um estudante estúpido pode aprender rapidamente o alfabeto e a ler livros. Então aprenderam a ensaiar e representar uma peça teatral. Aprenderam também a arte de resolver problemas de palavras cruzadas, preenchendo os espaços vazios para completar as palavras. Também aprenderam a desenhar e ler literatura pictográfica. Em alguns países do mundo, ainda é corrente a literatura pictográfica. Uma história representada por imagens. Por exemplo, pintam-se um homem e uma casa para representar um homem que vai para casa. Krishna e Balarama também aprenderam a arte de arquitetura, como construir edifícios residenciais. Aprenderam a reconhecer pedras preciosas, estudando o brilho e qualidade de suas cores. Então aprenderam a arte de montar joias com ouro e prata. Também aprenderam a estudar o solo para encontrar minerais. Este estudo do solo é hoje uma grande ciência especializada, mas antigamente era conhecimento vulgar, mesmo para o homem comum. Aprenderam a estudar ervas e plantas para descobrir como atuariam como remédio para diferentes curas.
Pelo estudo das diferentes espécies de plantas, eles aprenderam a cruzar plantas e árvores para obter diferentes espécies de frutas. Aprenderam a treinar e usar bodes e galos para lutar por esporte. Então aprenderam a ensinar papagaios a falar e a responder a perguntas dos seres humanos. Eles aprenderam psicologia prática, como influenciar a mente alheia e então induzir a pessoa a agir de acordo com os próprios desejos. Às vezes isto é chamado hipnotismo. Aprenderam a lavar o cabelo, tingi-lo de cores diferentes e trançá-lo de diferentes maneiras. Aprenderam a arte de dizer o que está escrito no livro de alguém, sem vê-lo de fato. Aprenderam a dizer o que se contém na mão de alguém. Às vezes as crianças imitam esta arte, embora sem muita exatidão. Uma criança mantém algo em sua mão fechada e pergunta ao amigo: "Pode adivinhar o que está na minha mão?" E o amigo dá um palpite, embora de fato não possa adivinhar. Mas existe uma arte pela qual se pode entender e dizer o que está na mão da pessoa. Krishna e Balarama aprenderam a entender e falar as línguas de vários países. Não só aprenderam as línguas dos seres humanos. Krishna podia até falar com animais e aves. Encontra-se evidência disso na literatura Vaishnava, compilada pelos Goswamis. Então aprenderam a fazer carruagens e aeroplanos de flores. É dito no Ramayana que depois de derrotar Ravana, Ramachandra foi transportado de Lanka até Bharatavarsha, num avião de flores, chamado Pushparata. Krishna então aprendeu a arte de predizer eventos pela observação de sinais. Num livro chamado Kanara Vachana, descrevem-se os vários tipos de sinais e presságios. Se quando alguém sai, vê uma pessoa com um balde cheio de água, isto é um sinal muito bom. Mas se vê alguém com um balde vazio, não é bom sinal. Igualmente, se vê uma vaca sendo ordenhada junto com o bezerro, é bom sinal. O resultado de entender os sinais é que se pode predizer eventos, e Krishna aprendeu esta ciência. Krishna também aprendeu a arte de compor mátrika. Uma mátrika é como uma caixa de palavra cruzada, com 3 números em cada fileira. A soma de quaisquer 3 números, de qualquer lado, dará 9. As mátricas são de diferentes espécies e para diferentes finalidades. Krishna e Balarama aprenderam a arte de lapidar pedras preciosas, como os diamantes, e aprenderam a arte de perguntar e responder, pelo processo mental de compor poesia imediatamente. Aprenderam a ciência da ação e reação das combinações e permutações físicas. Aprenderam a arte do psiquiatra, que pode entender os movimentos psíquicos de alguém. Eles aprenderam a satisfazer os desejos de uma pessoa. É muito difícil satisfazer os desejos, mas se alguém deseja algo irrazoável, que nunca pode ser realizado, o desejo pode ser dominado e satisfeito, e isto é uma arte. Por esta arte, pode-se também dominar os impulsos sexuais quando eles surgem, como ocorre até na vida de Brahmachari. Por esta arte, pode-se transformar um inimigo em amigo, ou transferir a ação direta de um elemento físico para outras coisas. O Sr. Krishna e Balarama, o reservatório de todo conhecimento, exibiram sua perfeita compreensão de todas as artes e ciências mencionadas acima. Então ofereceram-se para servir a seu mestre, concedendo-lhe qualquer coisa que ele desejasse. Esta oferta pelo estudante ao instrutor, ou mestre espiritual, chama-se Guru Dakshina.
É essencial que o estudante satisfaça o mestre, em troca de qualquer aprendizado recebido, quer material, quer espiritual. Quando Krishna e Balarama ofereceram seu serviço dessa maneira, o mestre, Sandipani Muni, julgou sensato pedir-lhes algo extraordinário, algo que nenhum estudante comum poderia oferecer. Ele então consultou sua esposa sobre o que pedir deles. Tanto o mestre quanto sua esposa já tinham visto as potências extraordinárias de Krishna e Balarama e podiam entender que os dois meninos eram a suprema personalidade de Deus. Decidiram pedir a volta de seu filho, que havia se afogado no oceano perto da praia, em Prabhasa Kshetra. Quando Krishna e Balarama ouviram seu mestre falar sobre a morte do filho, eles partiram imediatamente para Prabhasa Kshetra, em sua quadriga. Alcançando a praia, pediram à deidade controladora do oceano que devolvesse o filho de seu mestre. A deidade do oceano apareceu imediatamente diante do Senhor e ofereceu-lhe todas as reverências respeitosas, com grande humildade. O Senhor disse: há algum tempo você afogou o filho de nosso mestre. Ordeno que o devolva. A deidade do oceano respondeu: na verdade, o menino não foi tomado por mim, mas foi capturado por um demônio chamado Panchajana. Este grande demônio, em geral, fica no fundo da água, na forma de um búzio. O filho de seu mestre deve estar dentro da barriga do demônio, tendo sido devorado por ele. Ouvindo isto, Krishna mergulhou fundo na água e agarrou o demônio Panchajana. Matou-o ali mesmo, mas não pôde encontrar o filho de seu mestre dentro da barriga dele. Então pegou o cadáver do demônio, na forma de búzio, e voltou para sua quadriga, na praia de Prabhasa Kshetra. Dali partiu para Samyamani, a residência de Yamaraja, o superintendente da morte. Acompanhado por seu irmão mais velho, Balarama, também conhecido como Halayudha, Krishna chegou lá e tocou seu búzio. Ouvindo a vibração, Yamaraja apareceu e recebeu Shri Krishna com todas as respeitosas reverências. Yamaraja podia entender quem eram Krishna e Balarama, e por isso ofereceu imediatamente seu humilde serviço ao Senhor. Krishna aparecera na superfície da terra como um ser humano comum, mas de fato, Krishna e Balarama são a super-alma que vive dentro do coração de toda entidade viva. Eles são o próprio Vishnu, mas estavam fazendo o papel de meninos humanos comuns. Enquanto Yamaraja oferecia seus serviços ao Senhor, Sri Krishna pediu-lhe que devolvesse o filho de seu mestre, que ele obtivera como resultado de seu trabalho. Considerando meu governo supremo, disse Krishna, você deve devolver imediatamente o filho de meu mestre. Yamaraj devolveu o menino à suprema personalidade de Deus, e Krishna e Balarama levaram-no a seu pai. Os irmãos perguntaram se seu mestre tinha mais alguma coisa para pedir-lhes, no que ele respondeu: meus queridos filhos, vocês fizeram bastante por mim. Agora estou completamente satisfeito. Que mais podia faltar a um homem que tem discípulos como vocês? Meus queridos filhos, podem agora ir para casa. Estes seus atos gloriosos serão sempre famosos no mundo inteiro. Vocês estão acima de toda bênção, mas é meu dever abençoá-los. Por isso, eu lhes dou a bênção de que tudo o que vocês disserem permanecerá eternamente recente, assim como as instruções dos Vedas. Seus ensinamentos serão honrados não só neste universo ou neste milênio,
mas em todos os lugares e épocas, e permanecerão cada vez mais novos e importantes. Devido a esta bênção de seu mestre, o Bhagavad Gita do Sr. Krishna está cada vez mais novo e é famoso não só neste universo, mas em todos os outros planetas, em outros universos também. Tendo recebido a ordem de seu mestre, Krishna e Balarama voltaram imediatamente para casa, em sua quadriga. Viajaram com grande velocidade, como o vento, fazendo um ruído semelhante a nuvens que se entrechocam. Todos os moradores de Mathura, que havia muito tempo não viam Krishna e Balarama, ficaram muito satisfeitos ao vê-los de novo. Eles se sentiam jubilosos, como uma pessoa que recupera sua propriedade perdida. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 45, de Krishna, intitulado Krishna recupera o filho de seu mestre.